Hoje a gente está aqui com a Andréia Cavinato, professora, atriz, contadora de histórias, formadora de professores e dá aula em um curso de especialização em arte e educação. E a Andréia vai falar do tema como é que eu faço para encantar os meus alunos. Falando do ensino de arte no sentido, parece mais convencional, até porque a gente está citando aqui obras de arte que são ocidentais, não falando tanto da integração possível que a cultura popular também pode trazer, porque essa é uma questão importante do ensino de arte, que a gente acaba, o professor ele é responsável pelo recorte do que ele apresenta em sala de aula. O professor, em última instância, lá na linha de frente, né, quem vai escolher o que ele vai propor dos alunos para sua turma. Aí, o que acontece? Às vezes está muito relacionado ao repertório que o professor tem, às suas vivências, aquilo que ele já conhece, que ele já experimentou. E é importante frisar que existe todo um universo de riqueza no Brasil, que é da cultura popular, que permite a integração das linguagens artísticas. Eu posso trabalhar com integração. Eu vou fazer figurino, cenário, eu vou construir máscaras, eu vou dançar, cantar. Tudo isso integrado. E essa proposta ela não precisa estar atrelada, assim, tem uma festa junina, então para a festa junina eu vou fazer um maracatu, estudar a tradição nordestina. É delicado e complicado porque por trás disso existe uma compreensão do que é cultura, do que é religião, do que é arte, que a gente precisa aprofundar, refletir. É multicultural a escola, deveria ser. E apresentar para os alunos que não têm a oportunidade de vivenciar isso no seu cotidiano, ela poderia apresentar essas possibilidades em sala de aula, né? O multiculturalismo, a riqueza da nossa cultura. Porque por trás disso, existem várias possibilidades de desconstruir preconceitos, posições etnocêntricas. E essa cultura popular, por exemplo, é a expressão do nosso povo e nela estão muitas metáforas que encantam as crianças profundamente, porque dialogam com um universo que é muito próximo delas, que é o universo sensível, poético, dessa construção do sensível. Mas você sabe, mas como fazer? Onde eu vou encontrar um material? Vamos pensar que da cultura popular faz parte também o cancioneiro, são as cantigas tradicionais brasileiras, são as histórias tradicionais que estão recolhidas, além do Câmara Cascudo, existem outros, como Ricardo Azevedo, e ele recolheu, que um deles até tem esse nome, do Almanaque do Folclore. Para além dessas festas grandes da cultura, a gente tem também as histórias, as palendas, os folguetos, as brincadeiras, que podem estar presentes e daí deflagrar para as crianças outras possibilidades, né? Elas podem ser atividades de tratamento para descobertas de outros temas, outros materiais para serem investigados, né? Aqui em São Paulo, a gente tem o Cachoeira, que é um núcleo de pesquisa, que é do Paulo Dias, que ali a gente encontra muito material, muitos vídeos, e eles trazem entre uma programação anual de grupos que trabalham com essa questão da cultura popular. Foi na beira do mar que eu vi o gonguear. Foi na beira do mar que eu vi o gonguear. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim, com seu exército todo, ele lutou por mim. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim, com seu exército todo, ele lutou por mim. Mas que foi? Foi na beira do mar que eu vi o gonguear. Foi na beira do mar que eu vi o gonguear. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim, com seu exército todo, ele lutou por mim. Ele jurou bandeira, ele lutou clarim,
A gente tinha também o Réveillon em São Paulo, que agora saiu daqui, mas que traz muito dessa riqueza do interior de São Paulo, das festas. E o mais interessante também seria que a escola pudesse abrir as portas para os mestres da tradição, né, da cultura popular, que é assim que eles são chamados. A escola, ela tem essa relação com a cultura letrada, e aquilo que não está dentro desse recorte da cultura letrada, ela de alguma forma ignora, e por trás disso existe um preconceito, porque existem saberes que são profundos e que não exatamente estão relacionados à cultura letrada, que estão relacionados a uma outra dimensão que ela existe, gente, parem de negar, que é a tradição oral, que é a tradição viva, ela é dinâmica, ela não é estanque, não está lá, que só a tradição nordestina, não, gente, ela está aqui nos muitos migrantes que a gente tem em São Paulo. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem essa oportunidade incrível. Quando eu falo de cultura popular, eu não falo só brasileira, eu falo da cultura de muitos povos. A gente tem muitos imigrantes da Síria, da Líbia, e também é possível, a gente está tendo aqui vários núcleos de refugiados, e eles estão propondo aula de árabe, em troca de aula de português e culinária. É a riqueza da cultura de um outro povo, e que eu posso ter acesso, eu posso entrar em contato. É muito material que a gente tem disponível para a gente fazer um recorte tão pequenininho da cultura ocidental. Ou, muitas vezes, a gente escolhe um artista, um só artista, vai trabalhar com aquele artista o ano todo. Eu não estou dizendo que não, porque o professor não deva trabalhar a apreciação de artistas em sala de aula. Pelo contrário, são bens simbólicos, bens da cultura, que todos temos direito a ter as chaves, né, esse código para ler essas obras de arte. Mas o que eu estou dizendo é que o professor, ele é responsável por fazer a escolha, e é muita responsabilidade que ele tem por trás dessa escolha, né? Porque é através dela eu vou apresentar o universo de criação de gente negra, eu vou apresentar de mulheres, das minorias, quase nunca aparecem em sala de aula. Eu tive uma criança que uma vez me perguntou assim, logo que eu comecei a trabalhar, né? E a escola exigia que a gente trabalhasse com os pintores mais famosos, com o Monet, com a Tarsila. A criança perguntou assim, mas todos os artistas já morreram? Não tem nenhum vivo, né? Porque é um recorte feito, e tem por trás disso também tem uma visão de criança. De criança, ela está imersa no mundo, ela tem acesso a muitas informações, ela tem acesso, hoje em dia, com as tecnologias, acesso a muita coisa. Então, o professor, é fundamental que ele faça essa mediação da decodificação do código, da imagem, a leitura das imagens. E isso pode ser uma grande chave para encantar as crianças. São segredos que as imagens, elas ocultam, e a gente pode descobrir as chaves para ir lá e abrir e ver além daquilo que a imagem aparentemente mostra pra gente. Assim como uma peça de teatro, assim como a dança, assim como as festas da cultura popular, são códigos, né, que a gente pode aprender. E como que eu faço isso, né? Eu faço isso experimentando, fazendo, abrindo espaço em mim para eu experimentar essas possibilidades, vendo, ouvindo falar onde foi criado, quem fez, como fez, ouvindo os mestres da tradição. Então, seria muito interessante, né, retomando aí um pouco essa questão de que a escola poderia se abrir mais a ouvir o que os mestres têm a dizer. Então, convidar, né, as pessoas para virem contar. Então, no ateliê, ao invés só do professor falar sobre aquele artista, ele pode convidar um artista para vir conversar com as crianças. Pode ser o mestre da capoeira, pode ser uma babalaô, que conhece muitas histórias de orixás, pode ser professora de árabe, síria, que está chegando e que pode contar muitas coisas sobre o país dela e muitas histórias diferentes. A gente esquece um pouco da possibilidade de aprender com o outro. Então, porque a aula de artes, esse convívio no ateliê, o que a gente está aprendendo ali? A gente está aprendendo com o outro, a gente está aprendendo com a história do outro, com aquilo que aquele outro expressou, com aquilo que ele pesquisou, com aquilo que ele construiu. Esse artista, esse criador, ele quis dizer alguma coisa, assim como nós também podemos dizer alguma coisa com aquilo que a gente cria. Agora, a faixa etária mais difícil de seduzir e encantar, eu até hoje acho que são os adolescentes médios. Porque na escola, no ensino médio, a arte, ela está inserida no currículo no primeiro e segundo ano. No terceiro médio, você já não tem mais arte, né? Muitas vezes a arte que é desenvolvida no primeiro e no médio, ela é a que vai cair no Enem. Então tem essa... E arte não cai no vestibular também. Tem essa questão que a escola construiu um universo de atividades, de disciplinas e estruturas que servem a uma
Muitas vezes é uma relação imediata com a necessidade. Então, eu preciso desse conhecimento para passar nessa prova e depois eu vou esquecer tudo isso que eu aprendi, porque ele não me serve. Uma das questões mais importantes para os jovens, quando eu trabalhei no projeto ano passado, que é um projeto fora da escola, um projeto de teatro que a prefeitura oferece, que chama Vocacional, que é um programa bem interessante, e as meninas, os jovens, estão bastante lindas dessa turma. A gente montou uma peça falando sobre a escola, que era o tema que eles mais criticavam. O que você mais odeia? A escola. Então, assim, mas por que você mais odeia? Dessa outra, assim, eu odeio mais ou menos, também não gosto. Porque elas se sentiam entediadas na escola, elas não viam utilidade nenhuma. O que elas queriam? Elas queriam aprender coisas que iam servir para elas, para necessidade imediata. E elas não iam prestar o Enem, porque elas não iam fazer faculdade, elas moram na periferia, e elas queriam ter coisas para o trabalho. Então, nesse sentido, elas valorizavam muito o ensino técnico, né? Vou fazer técnico em dança, vou fazer técnico em audiovisual. É uma questão muito importante para se pensar, porque nesse sentido, a arte é muito próxima delas. Elas queriam muito fazer tudo aquilo que tinha possibilidade. Eu vou fazer artes visuais, vou fazer teatro, vou fazer dança, mas a escola não. A escola aprender. E, além disso, o professor se vê preso pela dificuldade dos muitos alunos em sala de aula. Ele consegue interessar uma faixa de 10 e ele fica com 30 lá no fundo que não estão interessados e ele tem que dar aula assim mesmo. A escola pública muitas vezes pede socorro nesse sentido e a gente não ouve esse pedido de socorro. E assim, como é que eu vou então trabalhar sem material, numa sala com tantos alunos e ainda assim encantar esses alunos de 14, 15, pela própria idade, passam por uma situação de questionamento em relação àquilo que eles estão vivenciando. A gente não diz que seja uma coisa que seja simples, realmente, mas é possível investir, principalmente na questão do ambiente, desconstruir. Eu uso muito essa palavra. O professor, ele com poucos argumentos, ele pode modificar a realidade, como se tivessem passado uma ideia que só pode ser aquela. Não, vamos transformar o ambiente, modificar o espaço da sala de aula, é possível tirar as carteiras, liberar o espaço, trabalhar com dança com os adolescentes, com o corpo, e daí eu vou lá e vou contextualizar quem trouxe essa dança. Dá para trabalhar com o celular, criar grupo no Facebook, tem tantas ferramentas possíveis para, eu não posso ver vídeo em sala. Você pode fazer uma seleção de vídeos que depois eles podem ver juntos e criar perguntas interessantes para dialogar sobre esses vídeos. Eu posso criar jogos teatrais, possibilidades de improvisação, temas que podem ser improvisados. Eu posso fazer pequenos grupos para trabalhar só com as cadeiras. A formação dos professores, ela tem que ser continuada para ter mais contato com possibilidades. Então, aqui na Bausch tem uma série de trabalhos com as cadeiras. Eu já fiz trabalho com as cadeiras também dos adolescentes. Claro que a direção da escola e a coordenação da escola sempre ficam um pouco apreensivas, né? Assim, eu não tenho mais nada, eu tenho a sala e o mobiliário. Tirei todas as mesas, deixei as cadeiras e com os adolescentes eu fiz um jogo corporal de repetição e criação de movimentos utilizando as cadeiras. Vê muito isso no Café Miller, né, da Pina Bausch. E depois consegui mostrar para eles uma sequência de vídeos da Pina Bausch e eles ficaram extremamente encantados. Então, assim, aí tem alunos de 14, 15 anos que não veem sentido em aprender arte, porque a arte vai cair uma pergunta no Enem, e como é que eu trabalho, né, com essa possibilidade de encantar esses alunos das cadeiras da Pina Bausch. Eles ficaram muito encantados.
fundamental para você poder encantar os alunos é você ouvir essas realidades, essa dimensão humana com quem você está lidando. Conhecer, fazer essa escuta sensível do outro. A criança, ela tem 0 a 6 anos, quais são as características, né? Então ela tem esse mundo imaginário, quem vai dialogar mais com ela ali? Falando de diálogo mesmo, de professor que dialoga, que tem escuta, silêncio, porque do diálogo faz parte o silêncio, a escuta, né? A conversa de um, do outro. Em 0 a 6 anos, a gente tem a questão da imaginação, então os mitos, as histórias, a experimentação dos materiais, a descoberta do mundo, as texturas, os cheiros, faz parte dos 0 a 6 anos. Aí depois, quando eles já aprendem, eles querem demonstrar aquilo que eles já sabem, eles aprendem a ler, a escrever, a estabelecer relações, o raciocínio. Posso propor novos desafios, né? Então as pequenas técnicas, a questão da composição das cores, tantos artistas fizeram isso de forma muito interessante. Eu posso fazer propostas mais elaboradas de criação, do desenho, a elaboração, refinamento do desenho a partir dos 10, 12 anos, é uma questão super importante para eles se sentem atraídos e interessados, e olhar para o entorno, né? Sim. O entorno daquilo que acontece. Eu já também tive um grupo de adolescentes desinteressados, de uma escola em que tudo era muito dividido, né, fragmentado, porque a escola faz isso para a organização pedagógica, mas o professor não precisa fazer isso na sua rotina, no seu cotidiano, ele pode tentar integrar. No cotidiano deles, eles passavam sempre para chegar até a escola por muros que estavam pintados. Eu perguntava para eles desenharem o trajeto. E aí, isso foi para eles uma coisa muito interessante. Depois a gente chegou a desenvolver um labirinto. Brincamos de labirinto com o pessoal de 14, 15 anos. Isso também dialoga com os jogos que eles têm no computador, né? Mas traz para a vivência. Eu vivencio, eu experimento com o outro essas possibilidades. Fez parte desse processo desses adolescentes cortar com a tesoura aos 16 anos. A partir de uma certa época, racionaliza. Aí eles têm essa necessidade, aí não consegue ficar sentado na cadeira, pede toda hora para ir ao banheiro, porque eles querem se movimentar. É uma necessidade. A escola acaba sendo uma tortura para esses meninos. Muda de lugar, deixa eu trabalhar em pé, libera espaço, traz material, tesoura tem que usar o corpo. Aí nesse processo a gente viu os muros, estão pintados, eles estão pichados. Então o que é pichação, o que é grafite? Vamos ver quem trabalhou com isso, quem trabalha hoje com isso, desse artista do Banksy, que dizem aí o segredo, a chave, o mistério. O Banksy, ninguém sabe quem ele é um artista, eles são muitos artistas, ninguém sabe, então eles estão super curiosos. Aí vamos aprender, aí a escola permitiu que a gente usasse os sprays para fazer um grafite, experimentar o grafite. Eu não sou grafiteira, eu não tenho, mas eu fui atrás, conversar com pessoas que fazem para aprender. E aí, assim, para quem quiser saber mais, tem a minha tese, ela está disponível online no sistema da USP, no Dédalus. Tem também essas dicas sobre onde encontrar materiais, onde é possível se aprofundar. Essa tese virou livro no final do ano passado, tá ele aqui pela editora FMV. Aí quem quiser o livro pode também procurar direto lá pelo site da editora, Processo de Criação Teatro e Imaginário. O grupo Caixa de Fuxico, que é um grupo que eu criei, com o qual eu trabalho e pesquiso questões aí do universo da infância, da cultura popular e do imaginário. A gente tem um blog, que é o blog da Caixa de Fuxico. Tem também os vídeos da Caixa de Fuxico no YouTube. E, assim, além desse blog, eu tenho um outro blog que chama Segredos do Labirinto, que ele faz parte desse projeto para experimentar, que é como encantar professores. Ah, que bacana.